Que seja uma mensagem, ó Deus, que possa realmente entrar em nossos corações, ó Deus. Amém. E que a Tua palavra, ó Deus, venha fazer a diferença em nossas vidas, ó Pai. Amém. Não somente hoje, mas no decorrer da semana, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, ó Deus. Enfim, ó Pai, pedindo que o Senhor possa estar nos moldando, fazendo pessoas diferentes, pessoas que possam realmente louvar o Senhor com discernimento, com coragem, como o Senhor tem pedido, ó Deus. Então, Pai, muito obrigado, ó Deus. Que esse dia possa ser um dia especial, não somente aqui, mas em todos os lugares que se reúne a igreja do Senhor, Pai. Amém. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém? Amém, Amém, Senhor. A pobreza à luz da sabedoria divina. Por mais que uma pessoa seja rica de bens materiais, será inevitável que ela não entre em contato com a pobreza ou os pobres desse mundo. Ainda há muita pobreza, mas Deus não se propõe a extingui-la da terra e nem mesmo da igreja. Em toda a Bíblia, os pobres são mencionados constantemente. Não se deveria ser parcial com o pobre só porque ele era pobre. Os pobres deveriam ser tratados com bondade e receberem um mínimo para a vida do corpo. E em Deuteronômio 15, 1 a 11, não precisa abrir lá, mas lá Deus regulou as relações de negócios entre os hebreus, a fim de que em cada 7 anos pudessem as coisas serem devolvidas aos seus donos originais, para que não houvesse exploração e as diferenças entre ricos e pobres aumentassem. Por isso Deus regulou as relações de negócios entre os hebreus. E também nesta passagem, especialmente no versículo 11, ele afirmou que nunca deixaria de haver pobres na terra. E por isso os ricos ou os supridos não deveriam fechar o seu coração pensando só em si. Então, Deus usou muitas pessoas pobres para os seus propósitos. Gideão, um dos maiores dos juízes, era o mais pobre de Israel. Noemi e Ruth, você sabe a situação precária em que elas se acharam. Davi e Jó. Jó foi muito rico, mas depois ele também foi muito pobre. E Deus o usou mais na pobreza do que na riqueza para nos ensinar. Eliseu, Elias e a viúva de Sarepta também foram muito usados. E a escrava da mulher de Naamã, Amós e outros. Sem falar no Novo Testamento, nos pastores de Belém, no próprio João Batista e o sacrifício de Maria e José na consagração de Jesus, mostra a condição da família naquela situação. E o Evangelho de Lucas foi em parte dedicado ao tema dos pobres, para impactar o excelentíssimo Teófilo. A palavra de Deus não recrimina a pobreza e nem superestima o homem que consegue riquezas. Jesus disse em Lucas 12:15: acautelai-vos e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A Bíblia admite a existência e permanência da pobreza no mundo e nos ordena a não fechar nossos olhos e nem os nossos corações. Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco, e podereis fazer o bem a eles sempre que o quiserdes.
Como podemos notar, o assunto é amplo nas Escrituras e não sustenta o misticismo das doutrinas de prosperidade criadas pelos evangélicos neopentecostais que iludem o povo simples e ignorante. Todavia, nos limitaremos ao capítulo 19 dos Provérbios de Salomão. Abra sua Bíblia lá. Provérbios de Salomão, capítulo 19. Vamos notar bem como devemos considerar a questão à luz da sabedoria. Amém? Provérbios 19, versículo 1 a 3. Provérbios 19, versículo 1 a 3. Começamos vendo o que seria pior do que ser pobre. Provérbios 19, 1 a 3 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então, o que é pior do que ser pobre? É ser rico, perverso de lábios, mentiroso e tolo em suas decisões e atitudes. O sábio considerou a sinceridade, a simplicidade, a honestidade e a integridade melhor do que ser um rico cheio de si. O versículo 2, contextualizando, fala do homem rico que age sem a razão e se apressa para cometer erros, pois é tolo. O versículo 3 então mostra esse mesmo homem se apressando e querendo levar vantagem, tropeçando em suas próprias decisões. E como ele é tolo de lábios, em quem ele vai colocar a culpa? Em Deus. Em Deus. É contra o Senhor que o seu coração se ira. Então estes 3 versos iniciais nos guiam ao tema geral do capítulo 19. Ser pobre não é, nem de longe, a pior coisa que pode ocorrer com o indivíduo. Um pobre não é uma peste. Então ser pobre não é a pior coisa que pode ocorrer com um indivíduo. Uma pessoa pode ser pobre e viver uma vida honesta, dentro da realidade, sem sofrer acusações e ser igualmente honrado. Amém? Existe sim algo pior do que ser pobre de bens materiais. É ser alguém falso, desonesto, que age sem pensar, peca pela pressa e quando fica em dificuldades, e uma dessas pode ser inclusive a pobreza, lança tudo no rosto de Deus. Isso sim é pior do que ser pobre. Enquanto a pobreza pode ser uma provação da nossa fé e integridade, geralmente é, a riqueza pode vir a mostrar o quanto uma pessoa é ou pode se tornar tola. Não importa quão bom cristão eu seja na condição de hoje, a riqueza sempre trará tentações especiais para as quais talvez eu nunca tenha me preparado, podendo até fazer de mim um tolo. Amém? Então, vamos ler aqui versículos 4 a 12, Provérbios 19, versículos 4 a 12, as dificuldades sociais dos pobres. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam,
e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a erva. Então, as dificuldades sociais dos pobres. Qual seria aqui, dentro da leitura, uma das dificuldades maiores do pobre? Dificuldade de fazer amizades em quantidade e qualidade. Imagine duas pessoas batizando no mesmo domingo. Uma bem rica e outra bem pobre. Duas pessoas diferentes batizando num prédio da igreja, com os 300 membros velhos na fé lá dentro. Então, quem terá mais amigos dentro de um mês? É óbvio que será a pessoa rica. É óbvio. Está vendo? Então, por quê? Porque é uma dificuldade social que o pobre vai ter, né? Que o pobre tem. Então o pobre sempre terá menos amigos e os poucos que tiver não serão amigos para sempre. Geralmente. Por quê? Porque quem é amigo do pobre precisa ficar ajudando ele. Né? Acho que é por isso que eu não tenho tantos amigos. Ou porque né, quando o cara fica melhor, então ele vai atrás de outros amigos, né? Então esquece os mais pobres. Mas há diversas razões, né? Então o pobre sempre vai ter menos amigos e os poucos que tiver não serão amigos para sempre. Mas o rico também terá algumas dificuldades segundo o nosso contexto, né? O nosso texto aqui de Provérbios 19. Muitos o rodearão, no caso do rico, por interesse, ou porque ele simplesmente os compraram, né? Então as reais qualidades do indivíduo, ou o relacionamento em si, se torna secundário, né? Então a falsidade nas relações entre as pessoas é condenada por Deus. Bem, então note bem, quão difícil é amar um homem sem dinheiro. O versículo 7 confirma a frase memorável do nosso irmão José Aparecido. Foi ele quem disse isso, não fui eu que inventei. Quão difícil é amar um homem sem dinheiro. Os pobres correm atrás das pessoas pedindo auxílio, mas nem seus parentes às vezes querem ajudá-lo. Quão difícil é amar um homem sem dinheiro. Mas o pobre pode vir a crescer em sabedoria e conseguir melhor autoestima. Amém? É o que o versículo 8 está ensinando. Uma coisa que vale a pena ficar correndo atrás é da sabedoria. E se o pobre fizer isso, ele pode alcançar e melhorar seu amor próprio. Buscar a sabedoria. Amém? O pobre também não pode cair na tentação de mentir ou se tornar uma falsa testemunha buscando melhorar a sua posição social. Amém? Amém. De acordo com o versículo 9. Isso só atrairia castigo ao invés de bênção. Toda a sociedade é organizada de acordo com certos critérios sociais, pois em geral o escravo não domina
e o insensato dificilmente alcançará por si uma posição elevada nessa pirâmide social. O homem pobre, então, o que ele vai fazer? O homem pobre terá que se esforçar bastante para que ele possa subir um degrau nessa pirâmide. Um degrau a mais nessa pirâmide. Amém? Amém. Então ele tem que se esforçar. Mas como o pobre poderia conseguir isto? Então, mostrando-se discreto, prudente, sendo paciente, passando por cima de todos os desprezos que já tenha sofrido por simplesmente ser pobre. Poucas coisas atrofiam mais do que um pobre, nervoso e cheio de rancor guardado. Aí é que não vai para frente mesmo. Então, receber a aprovação ou reprovação diante do rei é uma possibilidade, tanto para o rico e para o pobre. Mas se diante do rei o pobre agir com prudência, ele será reanimado como o campo que recebe o orvalho. Amém? Aí no versículo 12. Ele vai ser encorajado pela pessoa de posição mais alta. Bem, então aqui neste momento do nosso estudo de Provérbios, cabe uma observação. Os provérbios, individualmente, podem ser aplicados separadamente. Mas nestas lições, como os irmãos que têm estudado têm percebido, eu tenho optado por contextualizar cada aplicação dentro da nota que mais prevalecente é nos capítulos, amém? E nesse capítulo, um dos temas prevalecentes é a pobreza, ok? Então, uma aplicação aqui desses versículos 4 a 12. José, o filho de Jacó, viveu como pobre seus primeiros dias no Egito. Mas pela providência divina e por sua sabedoria em cada passo e palavra que dava, ele experimentou o favor de Faraó, que como o orvalho caiu sobre a terra seca que era José, e floresceu como poucos. Amém? Amém. Está vendo? O pobre não pode desanimar. Amém? O pobre não pode desanimar. Ele precisa vencer obstáculos, esquecer as ofensas e crescer em sabedoria. E se não chegar a ser governador do Egito, pelo menos governará a sua autoestima, sem deixar que a sua condição o abata. Amém? Amém. Muito bem. Versículos 13 a 24. Os deveres de todos os homens, independente de sua condição de vida. Provérbios 19, versículos 13 a 24. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo, as amolações da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga teu filho, enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. O homem de grande ira tem de sofrer dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos seus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem,
mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão debaixo do sovaco, e não quer ter o trabalho de levá-la à boca. Está vendo? Muito bem. Outras versões dizem, o preguiçoso mete a mão no prato, né? Mas não quer levar à boca, né? A ideia, porém, melhor é que a pessoa não quer fazer nada, nem para comer, né? Nem para se sustentar. Bem, então aqui nós vemos Provérbios 19, 13 a 24, os deveres de todos os homens, independente do que? Da sua condição de vida. Então a riqueza não garante um filho sábio, nem uma esposa prudente. Está vendo? Que há coisas que o dinheiro não pode comprar. E nesse sentido, alguns são bem ricos e outros são paupérrimos, né? O dinheiro não pode comprar uma boa esposa e nem filhos obedientes. A felicidade no lar não está vinculada à quantidade de bens, mas à qualidade dos relacionamentos. Está vendo? Um pobre pode se sentir presenteado por Deus se ele tiver o quê? Uma esposa prudente. Amém? Muito bem. O filho obediente não será um filho preguiçoso. Mas o que acontece com o preguiçoso? O preguiçoso causa a sua própria pobreza. O preguiçoso causa a sua própria pobreza. Então é preciso ensinar nossos filhos a acordar cedo. Amém? Acordar cedo. Muito bem. É dever do homem ser obediente e guardar o seu caminho para evitar a morte prematura. Como filho, nós devemos sempre ouvir o conselho, receber a instrução. Só. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Muito bem. Para que nós possamos crescer como sábios. Então, mesmo nos considerando muito sábios, todos os nossos planos estarão direcionados pela vontade de Deus. Muita gente quer tantas coisas, se esforça e não alcança. E se você tem fé, você chega a uma conclusão. Não era a vontade de Deus. Certo? Muito bem. O sábio tem que pensar assim. Os versículos 18 e 19 aí enfatizam a responsabilidade de disciplinar nossos filhos. O mundo moderno diz o contrário. Mas cabe a nós castigarmos nossos filhos enquanto eles ainda estão crescendo e podem aprender conosco. Amém? Então essa é a vontade de Deus. Quem não fizer, peca contra o próprio filho. Porém, como não podia deixar de ser, a Bíblia não permite o exagero desproporcional nos castigos aplicados. Então existe um limite que o filho pode aceitar o castigo. Certo? Passando desse limite, passando disso, em vez de gerar uma boa pessoa, as consequências podem ser a rebeldia, o desânimo, a depressão ou a amargura gerando na pessoa que vai crescendo. Então o pai ou mãe que foi desproporcional com seu filho precisa se humilhar e pedir perdão ao filho para o curar da sua lembrança ruim. Eu já fui desproporcional, especialmente com o meu primeiro filho, porque o primeiro
Você está aprendendo, você quer dar uma de, né? De você é um pai bacana, conforme a palavra, às vezes você acaba sendo desproporcional. Então eu já fui desproporcional com meu filho, né, o primeiro, e eu já pedi perdão para ele, né? Para curar aquela lembrança ruim que ficou na criança. Então, e quando o filho cresce, e ele continua fazendo bobagem, e ele é um adulto impaciente e precipitado, e quando o filho cresce, o versículo 19 diz que vamos ter que nos abster de livrá-lo das consequências de sua impaciência e precipitação, para que ele não volte a fazer de novo. Ou então, vamos ter que viver para ficar livrando esse filho adulto de enrascado. Certo? Não é esse o plano de Deus, nem para o pai, nem para o filho. E por fim, os versículos 17, 22 e 23 de Provérbios 19 refletem a lei dada em Deuteronômio 15, 1 a 11. Compaixão e misericórdia para com quem? Hoje, em vez do pobre às vezes receber misericórdia e compaixão, né, de uma pessoa em melhor condição, ele recebe o julgamento, né? Ou a análise criteriosa, né? Mas a palavra ensina compaixão e misericórdia para com os pobres, reflete o nosso temor a Deus. E Deus vai recompensar, amém? Está dizendo aqui, numa versão antiga que eu tenho, diz que quem ajuda o pobre empresta a juros a Deus. Então Deus vai pagar de volta, mas Ele não vai pagar exatamente a mesma coisa que você fez pelo pobre, Ele vai te dar a mais.